Olá, ser vivo pensante por trás da tela. Seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa temporada do Se Não É Isso, É Quase Isso. Se no último você já curtiu os quadros que preparamos para você, te dou um spoiler que hoje será ainda melhor. Talvez isso seja um spoiler, mas como a pressa é inimiga da perfeição, vamos com calma. Nesse primeiro momento, temos dois quadros para te apresentar. O primeiro é inédito, e inédito você só vê aqui comigo. Então se prepara que vamos bater um papo sobre o mundo da tecnologia no Isso é Tech. Logo depois, Marcos Oliveira volta até nós mais uma vez com dicas de investimento, de como não entrar no Serasa e poupar o seu dinheiro, e fazê-lo render com o Investe Aí. Sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Vai daí, eu mesma. Olá, meu querido Cronicamente Online, tudo bem? Pois não deveria estar. E eu já vou te explicar o porquê. A inteligência artificial, ou IA, tem sido o tópico principal de discussão nas redes sociais, a níveis que formou dois grupos de opinião sobre o assunto, os que são contra a IA e os que são a favor. Realmente é bem legal ter ferramentas que nos ajudam no cotidiano, mas afinal, será que em algum momento foi definido algum limite para elas? Hoje vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto, com foco nas IAs de criação de imagens e o roubo intelectual que elas fazem com os artistas. Meu nome é Sage e você está assistindo o Isso é Tech. Vamos puxar a vinheta? Desde o mundo da inteligência artificial se tornando de fácil acesso a todos, várias discussões sobre as artes geradas pela ferramenta começaram a ser levantadas. O quão antiético isso é? Até porque uma máquina produz algo sem alma, apenas com inúmeras linhas de códigos por trás. Mas o principal ponto a destacarmos é o quanto isso pode tirar as pessoas do mercado de trabalho. Não é novidade para ninguém essa discussão, tanto para quem é da comunidade artística, quanto para quem acompanha por fora esses temas. Muitos dizem, se uma máquina pode substituir, quer dizer que você não é tão bom o suficiente. E sendo sincero, vai tomar no meio do porque se agora os artistas estão sofrendo com isso, o próximo pode ser você. No fim, tudo que uma máquina pode criar já foi visto antes. Não existe nada original. E você sabe o porquê? Não? Calma, eu vou te explicar agora. Primeiro, vamos entender como funciona o treinamento da inteligência artificial. No início, o programador determina pelo que a IA será responsável. Após finalizar sua configuração, seu banco de dados é alimentado por exemplos do que a IA irá realizar. O programa, então, analisa em cima os exemplos com base no objetivo e ajusta eles para melhor resultado. O início da geração de imagem por inteligência artificial já existe há alguns anos, e até então era bobo e inofensivo, já que tinha erros grotescos, mas que pela prática ajustes, cada vez mais se torna melhor no que faz, chegando às vezes até se tornar imperceptível inconsistências na imagem. Um ótimo exemplo é um site que viralizou na internet há alguns anos atrás, o This Person Does Not Exist, que é uma IA que gera imagens de pessoas a partir do seu banco de dados. Detalhe, essas pessoas não existem. Logo em seu início, havia alguns rostos gerados de forma bem realista, mas era até mais do que comum encontrar dismorfismos na criação da imagem pela máquina. Olhando nesse exato ano de 2024, é assustadora a evolução da aprendizagem da ferramenta e a falta de regulamentação em cima da mesma e de outras IAs semelhantes. Sabendo que essas máquinas sabem recriar e copiar perfeitamente rostos humanos, não demoraria muito até que algum caso de uso não autorizado de imagem de alguma celebridade ocorresse. E ocorreu. Em janeiro de 2024, o Twitter, infelizmente agora chamado de X, foi palco do escândalo mais recente envolvendo a ferramenta. Haters da cantora Taylor Swift utilizaram da geração de IA para criar uma imagem falsa, violenta e obscena da cantora. A imagem foi amplamente disseminada, que chegou a um nível incontrolável. A rede social foi obrigada a bloquear por algumas horas o nome da cantora e qualquer termo relacionado à mesma para a remoção das imagens degradantes da plataforma. Então, aí entra o principal assunto que quero apresentar hoje. Se a falta de regulamentação e roubo de imagens de pessoas reais para o banco de treinamento de IA já ocorre, por que no meio artístico não existiria? Estudos iniciados em 2023, através de denúncias de vários artistas do mainstream ou pequenos, também independentes, descobriram que todas as imagens ou artes geradas por qualquer prompt que você desejar criar rouba todo o processo intelectual e de criação de artistas, através de cópias idênticas de elementos criados à mão por eles. Isso não apenas em caso de arte tradicional, mas também foi notado e denunciado casos em cópia de arte digital. Diversos designers de pôsteres de filmes denunciaram o uso não autorizado de seus trabalhos para pôsteres gerados artificialmente. A cada dia que passa, nos encontramos mais perto de uma situação alarmante com as inteligências artificiais. Isso se já não estamos. Porém, se é inevitável que esse futuro chegue em nós, devemos nos mobilizar para impedir que essas máquinas nos façam reféns em nossos próprios mundos.
É como eu disse no início. Hoje, são os artistas que estão sofrendo. Amanhã, pode ser você. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro aqui nesse mesmo Fundo Verde. Tchauzinho! Olá, eu sou o Marcos Oliveira e você está no Investe Aí. Nesse quadro eu vou responder perguntas sobre investimento com a missão de descomplicar o assunto para vocês. A pergunta desse episódio é: quais são as diferenças entre investir em renda fixa e renda variável? Como o nome sugere, renda fixa, ela tem um rendimento fixo, um rendimento conhecido, ou seja, você sabe quanto você vai resgatar ao final daquele investimento, ao final do prazo daquele investimento. Renda variável, por outro lado, é uma classe de ativos onde você não sabe quanto você vai resgatar. Pode ser que naquele período que você precisa, o investimento suba ou caia, sem que você tenha controle nenhum sobre isso. Então, renda fixa é procurada por investidores que procuram mais segurança, né, e mais previsibilidade, e renda variável, normalmente, por investidores que preferem ter ali um risco maior em busca também de um retorno maior. E a próxima pergunta desse episódio é: qual a diferença entre investimentos de longo prazo e investimentos de curto prazo, né? O nome já sugere também. Eu considero investimentos de curto prazo investimentos ali até 2, 3 anos, tá? Investimentos de longo prazo são investimentos que você busca um retorno daqui a muitos anos, para algum objetivo futuro. Por exemplo, a sua aposentadoria, né? Daqui 20, 30 anos, você vai investir em investimentos, em classes de ativos, com a intenção de resgatar esses investimentos somente lá na frente. E cada classe de ativo pode ser feito investimentos de ambas as formas, tá? Na classe de ativo de renda fixa, por exemplo, você tem uma viagem marcada para daqui a 12 meses. Então você precisa ter uma certa previsibilidade para resgatar esse dinheiro. Então é preferível que você invista em renda fixa, porque você tem previsibilidade, você sabe que aquele dinheiro vai crescer, que você não vai resgatar, diferente da renda variável. Pode ser que daqui a um ano o dinheiro que você colocou esteja valendo menos. Então não é apropriado investir em renda variável para objetivos de curto prazo. Para objetivos de longo prazo, sim, porque no longo prazo a gente entende que as empresas elas vão continuar vendendo os seus produtos, os seus serviços, vão continuar aumentando as suas receitas, os seus lucros vão crescer e no longo prazo a cotação dessas empresas vai acompanhar o lucro. Então sim, no longo prazo, investimentos em renda variável são o diferencial de uma carteira de investimentos, porque eles podem te trazer sim retornos além da média, acima da média, né? Para o curto prazo, investimentos de renda fixa são mais apropriados, porque você tem previsibilidade de quanto você vai sacar naquele investimento. E você pode estar se perguntando exemplos de investimentos de curto prazo ou de longo prazo. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Investimentos de curto prazo, por exemplo, um CDB de um banco. O que é um CDB? CDB, a sigla é Certificado de Depósito Bancário. Na prática, o que é? Você está emprestando o seu dinheiro para o banco e o banco está te pagando juros por isso, por você emprestar esse dinheiro para ele. Então, quando você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o banco e ele está te pagando juros, certo? E o CDB, ele tem vencimentos, pode ser de liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. Então, e ele tem também CDBs com prazo de vencimento, por exemplo, prazo de 1 ano, 2 anos, ou seja, você não pode sacar esse dinheiro antes desse prazo de vencimento. Então você vai deixar esse dinheiro ali rendendo por aquele prazo e só ao final, ao término desse prazo, você vai poder sacar esse valor. Então você tem que aliar os seus objetivos ao tipo de investimento, ao melhor tipo de investimento para você. Investimentos de longo prazo são investimentos em ações, por exemplo, né? Você consegue comprar ações de uma empresa, e essas ações, aí ao longo do tempo, a ideia é que essas ações se valorizem. Então você não tem um prazo tão curto para resgatar esse dinheiro, e isso é importante, porque se você tiver um prazo curto, no curto prazo é impossível saber o que vai acontecer com o preço das ações. Hoje você pode comprar uma ação a 10 e daqui a alguns meses ela está valendo R$5. Então você tem que ter uma certa previsibilidade para curto prazo. Para longo prazo, no longo prazo, a ideia é que as ações, o preço das ações, acompanhe o desempenho da empresa. E a cotação dessa ação que você comprou a 10, daqui a alguns anos esteja 15, 20 ou mais. Então, investimentos de longo prazo, por exemplo, ações, fundos imobiliários, tá? Esses são os exemplos melhores que eu tenho para trazer para vocês aqui. Investimentos de curto prazo, por exemplo, um CDB ou uma LCI, uma LCA de algum banco que você tenha aí corretora. Quando eu digo pra vocês que a gente aqui só tem conteúdo de qualidade, eu não tô brincando. Já anotei tudo que o Marcos falou aqui na minha prancheta
O quê? Tá ansioso para ver um pouco do Comunicadores? Então, calma a ansiedade, que a gente vai agora para um rápido comercial e a gente já tá de volta. Fiquem aí que daqui a pouco tem o meu quadro Dicas da Nutri. Daqui a pouco tem Comunicadores do Agora com o nosso convidado Yu Higashi aqui, gente. Fica aí, hein? Estamos de volta com muito mais, se não é isso, é quase isso pra você. Como vocês podem ver, eu não tô mais com a brocheta porque o Felipe fez questão de tomar de mim pra ir gravar. Mas que não seja por isso, já que ele quer tanto apresentar esse quadro, imagino que você também queira muito ver, bora pro Comunicadores do Agora, apresentado pelo meu mano Felipe Dias. Olá, meu nome é Felipe Dias e seja muito bem-vindo ao Comunicadores do Agora. Esse quadro a gente vai conversar com pessoas que se formaram em comunicação e hoje atuam nela. E hoje eu tô com um convidado muito especial que trabalha na área principalmente de som. Seja muito bem-vindo, Yu Higashi. É um prazer ter você aqui. Obrigado, viu? Mano, já vamos começar aqui. Eu já fui informado que no finalzinho da sua faculdade você já começou a trabalhar com som. Esse amor por essa área começou desde que você entrou na faculdade ou já vinha desde antes? Eu sempre gostei de som, né? Eu entrei na faculdade de audiovisual querendo trabalhar com pós-produção de áudio. Porque eu sempre quis trabalhar com cinema, só que aí, mais ou menos com 13 anos, também me interessei por produção musical. E aí você fica meio na dúvida, né? Se quer trabalhar com cinema, com audiovisual ou com música. E aí eu comecei a pesquisar e aí eu vi eu gostava muito de Star Wars, e aí eu vi um documentário sobre a produção de áudio do Star Wars, né? Aí tinha o Ben Burtt, que é o designer de som do filme, fazendo, né? Todos os sons do filme. E aí eu nem sabia que existia essa possibilidade, né? De fazer esse tipo de trabalho. Sim. E aí eu vi ele fazendo, eu vi que dava para meio que juntar essas duas áreas, né? Tipo som, música e cinema, né? Audiovisual. E aí eu entrei na faculdade querendo trabalhar com isso, né? Esses documentários mostrando os backstage assim, das produções é bem legal, que a gente acompanha um pouco Sim. também, né? Sobre cada processo. Inclusive, você, designer, editor, você já trabalhou em vários lugares. Você já trabalhou com publicidade, com animações, eventos e até mesmo um longa-metragem. Conta um pouco pra gente como foi seu início no mercado. Eu saí da faculdade, eu estava me formando em 2018, né? Aí logo no fim da faculdade, né, você tem que... na minha faculdade você tinha o último ano, né? É o TCC, então meio que não tem tanta matéria, você só tem que se preocupar em fazer o TCC. Então aí a gente já começou... eu estava fazendo o meu TCC, que era um curta-metragem. Só que aí muita gente também já começa... Tinha gente que estava fazendo estágio, tinha gente que estava começando produtoras, né? Tipo, pessoal que queria ser diretor, já estava começando a juntar com outro pessoal de publicidade, começar a criar, tipo, produtoras de publicidade. Então, todo mundo da faculdade começou a já conseguir alguns trabalhos, e como eu era poucas pessoas trabalhavam com som na minha faculdade, principalmente na minha turma, só tinha eu comecei a trabalhar para os meus amigos, né? Então, eles tinham conseguido algumas publicidades, eu trabalhar com comediantes, e aí eles me chamavam para fazer trabalhos, então começando aos pouquinhos, assim, alguns trabalhos que pingavam, assim, eu fazia para eles. Na sua análise, como está o mercado hoje para alguém que quer trabalhar com som? Eu acho que, principalmente quando eu saí da faculdade, parecia que não tinha, pelo menos a minha visão, era que poucas pessoas tinham interesse, pelo menos onde eu estava estudando, né? Tinha eu e mais umas 2 pessoas de outros semestres que estavam com interesse em som, e também não tinha gente que também tinha interesse, mas também não tinha certeza. Poucas pessoas tinham certeza que era isso que queriam trabalhar mesmo. E em 2020 comecei a ver um monte de cursos surgindo na internet, curso presencial depois também, e muita gente com o mesmo interesse. Então acho que está cada vez mais, o pessoal está cada vez mais procurando, e aí eu acho que também a importância do som, né, da pós-produção de som, começa a ficar mais na cabeça das pessoas também,
Então, eu acho que está cada vez mais aquecendo esse mercado de pós-produção de áudio também. Atualmente você teve uma mudança, você está trabalhando agora no SBT, nessa área de som. Qual a diferença entre trabalhar uma emissora de tudo pro que você já fez? É bem diferente. Eu trabalhava mais em produtoras, né? E fazendo ou publicidade, ou longa-metragem, ou trabalhando sozinho em casa, no meu computador, fazendo curta-metragens ou publicidade, trabalhos que pingavam. E na emissora é uma escala muito maior, né? Porque Sim. mesmo fazendo um longa-metragem aqui no Brasil, por mais que seja uma produção grande, não é a mesma escala de uma emissora tipo SBT, porque lá a gente tem que fazer um capítulo por dia, todo dia, e não tem muito espaço. Tipo, você precisa terminar um capítulo por dia, né? Você faz novela. Vários capítulos, vários dias fazendo, repetindo. Sim, tem contrato, né? Então eles Sim. têm que entregar um capítulo por dia, e isso era algo que eu nunca tinha feito antes, porque quando você trabalha num longa-metragem, você tem um tempo, né, para fazer, tipo 3 meses para fazer um filme de 2 horas, por exemplo. Então você pode parar, você pode pensar, você pode discutir mais um pouco com as pessoas, né, o que fazer nessa parte, o que não fazer. Sim. E na novela você tem que chegar e já fazer. Não que não seja um trabalho complexo e que a gente não tem que parar e pensar também. Tudo é bem... O pessoal faz bem cuidado também, mas tem que ser mais rápido, Sim. né? E se eu fosse ficar aqui falando tudo que você já fez, eu ia passar umas horas aqui. Então eu imagino que tenha ninguém melhor para falar e dar dicas para os alunos que querem trabalhar nessa área. Você poderia olhar para essa câmera e dar... Qual dica você daria para o aluno que quer trabalhar com som? Acho que a dica, mais importante, o que funcionou para mim, pelo menos, é de tentar trabalhar com tudo, né? Porque pelo menos eu quando estava na faculdade também, sempre tive vontade de só trabalhar com filme, né? Só vou trabalhar com longa-metragem. Quando você entra na faculdade, você fala isso, por exemplo. Ou, só quero trabalhar com publicidade. Mas aí, depois, você começa a ver que você tem que tentar trabalhar você vê que para entrar no mercado você tem que saber um pouco de tudo, né? Isso eu acho que é bom. Então, você abraçar toda a oportunidade que vier, principalmente para som. Quando eu saí da faculdade, trabalhar com publicidade, eu comecei a trabalhar com audiolivro também, que era algo que eu nem imaginava que tinha uma demanda. E isso tudo agrega para você também. Você começa a ter outros conhecimentos que vão te ajudar a trabalhar uma hora com o que você realmente quer. Então, trabalhar com audiolivro, trabalhar com tratamento de som para shows de comediante, que também era algo que eu nunca imaginei que tinha essa demanda também. Você começa a aprender outras coisas que quando você vai trabalhar com longa-metragem, com publicidade, que era o que eu mais queria, você começa a pegar esses outros conhecimentos e começa a ser útil também. Então, acho que é isso, abraçar todo tipo de oportunidade que vier para poder criar um know-how, né? Um conhecimento mais abrangente, né? Do que só ficar na sua área. Assim. Com certeza. Will, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter comparecido aqui e muito obrigado você por ter assistido até agora. Esse episódio do Comunicadores do Agora vai ficando por aqui e até uma próxima. Tchauzinho. Muito obrigada, Felipe. É sempre bom a gente ouvir um pouco sobre pessoas que já atuam nas áreas que nós, estudantes de comunicação, queremos atuar, né? Como pode ver, eu peguei de volta o que é meu por direito, mas está na hora de irmos para mais um comercial. Mas não sai daí, hein? Fundada em 2005, a Fapcom é referência no ensino superior em comunicação integrada à filosofia e à tecnologia. E essa inovação, aliada às novas tecnologias, você encontra nos cursos da Fapcom. Jornalismo, rádio, TV e internet, publicidade e propaganda, relações públicas, audiovisual, multimídia, fotografia e filosofia. Fapcom, faculdade referência em comunicação. Estamos de
volta. Espero que você esteja gostando até aqui, mas fique tranquilo que ainda não acabou. A nossa especialista em nutrição trouxe mais um episódio sensacional para explicar para nós um pouco mais sobre esse mundo que muito de nós não conhecemos bem. Fiquem agora com Soraya em mais um episódio do Dicas da Nutri. Olá, tudo bem? Meu nome é Soraya Chueire, sou nutricionista, produtora de catering e você está no Dicas da Nutri. Olá, tudo bem? Todo mundo já deve ter ouvido falar e já deve ter consumido as famosas barrinhas de cereais. Porém, a gente tem uma leve ilusão que muitas vezes essas barrinhas são saudáveis. Muitas vezes a gente pensa, cereais, será mesmo que são saudáveis? Importante frisar que essas barrinhas elas também podem trazer, além de muito sódio, gordura e muito açúcar. Então é importante que a gente sempre valide as informações nutricionais das suas barrinhas e procure ver o propósito. Qual que é o seu propósito do dia? É ter uma alimentação saudável? É ter uma aquisição mais saudável, nutrientes mais saudáveis dentro do seu consumo? Então é importante frisar isso e é importante também a gente verificar sempre a sua composição. Para pessoas que têm alergia, que têm alguma restrição alimentar, muitas vezes ela vem aqui também descrita. Então as barrinhas de cereais nem sempre são saudáveis e nem sempre trazem essa composição de posso consumir com frequência. Importante frisar que as barrinhas de cereais, elas, lógico, têm alguns nutrientes importantes e trazem aí também alguns cereais importantes. Você sabia que você pode produzir a sua própria barrinha de cereal em casa? E é super fácil. Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês entenderem o que a gente tem aqui. Castanhas, nozes, eu tenho macadâmia, eu tenho lascas de coco. O preparo de uma barrinha em casa é muito prático e muito rápido. A gente junta todos esses ingredientes aqui, macera ele ou no liquidificador ou em algum suporte que a gente pode macerar, picar bem, junta com o mel, estende numa forma e vai ao freezer. Fica igualzinho a essa barrinha. Além da gente ter uma composição muito mais saudável e muito mais prática, a gente pode atender a família toda, as crianças. Então a gente traz, além dos benefícios, a facilidade de ter nutrientes saudáveis com menos aditivos, menos conservantes e que tem uma durabilidade também muito extensa. Então vale muito a pena a gente produzir isso em casa e fazer uma substituição mais saudável. Se você gostou do conteúdo, continue ligado no Se Não É Isso, É Quase Isso. Tô me sentindo até mais saudável agora. Até meu colesterol abaixou. E eu espero que você também esteja se sentindo saudável. Eu nem sei como falar isso, mas o nosso tempo acabou. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse episódio. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e nos seguir nas redes sociais. Link aqui embaixo na descrição, hein? Muito obrigada e até semana que vem com mais um episódio de Se Não É Isso, É Quase Isso. Ó, teve comemoração de novo. Gente, é timing. Vocês estão combinando com o pessoal lá fora, né? Não é possível. Próximo. Qual? Eu não consigo, não vai rolar. Como vocês podem ver que não estou mais com a minha prancheta, porque o Felipe fez questão de tomar de mim pra ir gravar, mas que não. Agora eu vou ter que buscar a porra da prancheta. Volta pra onde fazer de novo. Vou dar mais uma coisinha. Peraí, nossa senhora, tá caindo a almofada em mim. Pronto.